Mais uma aula, né, pessoal, aqui de geografia. Só essa telinha inicial aqui, para vocês saberem que está sendo gravado, né, e que o uso é de caráter pedagógico, não podendo ser descontextualizado. E aí, hoje a gente vai falar sobre a questão da estrutura interna da Terra, tá? Nas aulas anteriores, nos posts, tem falando um pouco já desse assunto, né? A gente já adentrando, saindo da cartografia e indo para a geologia, que é uma área da geografia também. Então, hoje em específico, a aula vai ser sobre a estrutura interna da Terra. E aí, como é que é dividida, né? A Terra tem muito tempo, né? Ela não é só o tempo que nós, seres humanos, estamos aqui. E ela tem a sua estrutura física, né? Dividida em várias camadas. E na parte da superfície, que é a que interessa mais a geografia, são as placas tectônicas. Por que que importa mais a geografia? Porque é o que interfere na nossa vida, né? Nos impactos que tem no nosso dia a dia, em alguns lugares, né? Questão de desastres também, enfim. Então, o segundo ponto das placas tectônicas são as que são mais pertinentes à geografia em si. Então, aqui, das camadas, como é que se divide? Então, a gente tem a parte mais superficial, que é a crosta terrestre, e ela é dividida entre a crosta continental, ou seja, dos continentes, né, terra firme, e a crosta oceânica, porque dentro do oceano também tem uma diferenciação de profundidade, tá? De relevo e tudo mais. E aí a gente vai ver na parte de relevo um pouco mais específico sobre o relevo oceânico. Após a crosta terrestre, a gente tem o manto, que aí tem a divisão do manto superior e manto inferior. A gente tem o núcleo, né, que aí é a parte mais profunda mesmo, e aí ainda tem uma subdivisão entre núcleo externo e núcleo interno, tá bom? Vou mostrar uma imagem para vocês para ficar mais fácil aqui. Então, basicamente, é essa estrutura, tá? Claro que não é dessas cores, assim, é só ilustrativo. Com 80 quilômetros. Aí a parte aqui, ó, do manto, que é essa intermediária, bem profunda também. Algumas zonas até chegar ao núcleo mesmo, que é sólido, tá? Aí essa parte aqui é mais de química, de física, a gente não adentra tanto, mas aqui tem as divisões. E cada parte dessa de camada da Terra, ela é composta por alguns componentes químicos diferentes, tá? Não é o mesmo componente que a gente acha em todas as camadas, tá bom? Aí aqui a parte que é mais interessante para a geografia mesmo, que é o que cai mais nas provas de Enem, de vestibular, enfim, que é a parte das placas tectônicas, né? E aí quais são os tipos de placas, né, que a gente tem? A gente tem as placas convergentes, que são as que se chocam. Fiquem atentos em relação a essa nomenclatura, que é normalmente isso aqui que nas provas eles fazem a troca, para botar uma casquinha de banana aí para vocês caírem. Mas lembre, convergente é que se choca, ou seja, que fica junto, né? Está convergindo. E placas divergentes são as que se separam. Quando a gente fala assim, eu me divergi com alguém, você se não deu certo, né? É alguma coisa que você não está concordando, né? É divergente. Então lembrem disso, é se separando, né? Não é estando perto. Aí aqui tem uma figura mais detalhada, tá? Mas a gente não precisa aprofundar tanto. Mas aqui mostrando como é que se posiciona as margens, né? Onde tem as placas divergentes que estão se separando, tá? E as convergentes, normalmente, elas têm uma elevação de relevo naquela região. Por exemplo, aqui na América do Sul. A Cordilheira dos Andes, no Chile, ela foi criada de um embate dessas placas, porque são placas convergentes, tá? Que se chocam uma com a outra e aí, em determinado momento, subiu aquele relevo, tá? Isso há muito tempo, tá, gente? O ser humano nem estava na Terra quando isso aconteceu. Mas a Terra ela é dinâmica e está sempre em processo. A gente continua tendo choque entre placas, aí tem os vulcões também, terremotos, só que não de uma forma drástica que tenha eliminado o ser humano ainda, né? Mas continua ativo, tá? Aqui é só para vocês verem que tem essa diferenciação das convergentes e das divergentes e que isso
faz com que seja diferente, tá? A altitude seja mais baixo, aí está no oceano, mais alto, enfim. É aqui o que é interessante aqui para a geografia, que na maior parte das questões cai, tá? Pra vocês entenderem. Nesse mapa aqui tem todas as placas tectônicas, né, do planeta. E aí tem as que tem área de choque, né? Como eu falei aqui, nessa aqui do Chile, né? Nessa placa aqui, que está o Chile aqui, tem a cordilheira que foi formada por um desses choques aqui há muitos anos. E tem áreas que são de separação de placas, então não tem choque. E aí é uma das razões para que o Brasil ele não sofra com essas questões tectônicas, né, de terremotos e tudo mais, porque a gente está bem no meio. Se vocês olharem a localização, o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, aqui é difícil a gente encontrar esses... Não vai encontrar, né? Pela questão, não vai ter terremoto por razões de placa. Pode ter por outras questões, mas não por essa, tá? Vamos ver outras aqui. Essa aqui em cima, aqui ali na parte oeste dos Estados Unidos e Canadá, a gente já tem placas que se chocam. O mais conhecido é aqui no Pacífico, tá? Essas que se chocam. A gente é bem conhecida a questão dos terremotos, dos tsunamis que às vezes causam, né? Por exemplo, no Japão, na Ásia. Porque aqui aqui eles falam que eu chamo de círculo de fogo nessa região, até mais aqui o outro lado, né? Porque são áreas de realmente muita instabilidade geológica, então muito suscetível a ter terremoto, essa área aqui, ó, também da Nova Zelândia, muita área para ter o choque, e aí tem muito terremoto, tem vulcões ativos aqui nessa região, é uma região de intensa atividade geológica, tá? Aqui tem outras, ó, tá vendo que divergem, convergem, essa área aqui, ó, também da Europa e Ásia tem muito terremoto, né? A gente teve até esses dias, né? Na questão oriental também, a gente vê na televisão, né? A gente tem no Haiti, que aí já é para o outro lado para cá, que também tem problemas. Então, onde tem terremoto, onde tem essas questões, normalmente é onde tem esse choque entre as placas, tá bom? Aí aqui, ó, só para a gente fazer um comparativo. Onde é que tem mais atividade sísmica no planeta? E aí vai de acordo com aquela divisão, ó, das placas. Normalmente, onde elas estão convergindo, ou seja, chocando uma da outra, é onde normalmente a gente tem a maior parte das atividades sísmicas, tá? Sísmicas no geral, que é terremoto, tsunami, enfim, e vulcão, esses pontinhos, tá bom? Aí o vulcão, ele ocorre às vezes em outras divisões de placa, pode ser na divergente, tá? Mas é bem menos comum. E aqui, ó, essa área aqui, essa região que chama do Círculo de Fogo. E aí uma outra questão em relação à parte geológica, né, que é importante para a gente entender, é como é que o planeta ele começou a se dividir, principalmente por conta dessa questão das placas, né? Aí a gente chama de deriva continental. Então, lá no início, há muitos milhões de anos, o ser humano nem existia na Terra ainda. Todos os continentes eles eram juntos. Na verdade, não existia essa divisão em continentes, né? Era um bloco só, né? E aí, com o tempo, com essas atividades sísmicas, né? Com o afastamento, por exemplo, o Brasil, como a gente viu ali, né? A parte do Brasil, ele era ligado à África. E aí, essas placas estavam se separando. Então, com o tempo, ó, foi se afastando aqui, nesse ponto, e a organização do planeta foi se redistribuindo à Terra, tá? Hoje, né, nesse número 4, mais ou menos como a gente conhece, não quer dizer que ficará para sempre desse jeito, né? Aqui, a tendência é que comece a juntar para o outro lado, na verdade, né? Juntar e afastar outros, enfim. E aí, quando é que o homem surge na Terra? O homem surge, já está aqui nessa fase 4. Então, quando o homem vem surgir, a Terra já está praticamente formada do jeito que a gente conhece, tá bom? Do futuro não saberemos, mas estamos em constante dinâmica e não é porque a gente está aqui que vai deixar de ser dinâmico. Né? Uma outra questão aqui, já quase no finalzinho já da aula, é em relação a essa escala Richter. Que a gente ouve muito falar quando tem um terremoto, né? Nos jornais, tanto de televisão como na internet, né? E aí ele vai falar um pouquinho aqui da história
da escala. Normalmente eles colocam um nome em quem descobriu. No caso aqui, ó, foi o criador desse sistema, foi em 1935, o geólogo dos Estados Unidos, Charles Ritchie. Então, normalmente, até algumas doenças também, eles colocam o nome de quem descobriu, de quem achou, né? De quem estudou. E aí não foi diferente com essa escala, tá? O nome dela é por conta do criador dela. E aí ele fez um princípio mais da matemática, né? Logaritmo, para mensurar a grandeza dos fenômenos sísmicos. Assim, um terremoto na escala 6 é 10 vezes mais intenso que um na escala 5, tá? Como se fosse a intensidade de 10 em 10. E o terremoto mais intenso até hoje registrado, né, ocorreu no Chile em 1960 e atingiu a marca de 9,5 na escala Richter, levando à morte de mais de 5 mil pessoas. 9,5 está aqui, ó, é o último, né, a última escala. Lembrando que a maior parte dos terremotos, eles se encontram aqui, tá? Atualmente, os que tem, né, de grandes proporções. Esses aqui a gente mal sente, mas ocorrem, às vezes, diariamente naquelas regiões de abalo sísmico. Nova Zelândia, Japão, aquela região tem abalo sempre, só que às vezes não é nem sentido, né? Os mais danosos começam aqui, são os que são noticiados normalmente na televisão. Sempre a escala é normalmente entre 7 e 7,9, tá? A partir daí, realmente é uma catástrofe. E aí, em relação à aula de hoje, era isso. Foi para finalizar o conteúdo que a gente já vinha vindo dos posts anteriores. Eu só parar aqui a apresentação e a gravação. Cara, Ana Rízia,